Nesse vídeo eu vou te mostrar como administrar o seu dinheiro segundo a Bíblia em 7 passos práticos e começar a multiplicar o seu dinheiro. Vou te falar exatamente o passo a passo do que eu estou fazendo que está mudando a minha história financeira. Esses são princípios bíblicos universais que Deus estabeleceu e deixou de orientação. Funcionou para o povo de Israel, funcionou na época de Jesus e funciona até hoje. Então não importa se você ganha um salário mínimo, se você é autônomo, se você é jovem, se você já passou dos 40, se está atolado em dívida, seguindo esses passos, você honra a Deus naquilo que Ele tem te confiado e vai multiplicar o que Ele tem entregado em suas mãos. E aí você vai ouvir aquilo que Ele falou para o servo que multiplicou os seus talentos. Servo bom e fiel, entra para o gozo de seu Senhor. E ainda tem mais, você receberá muito mais, pois quem tem receberá mais, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Então pegue caneta e papel e vamos comigo nesta jornada, pois este vídeo vai mudar a sua vida. Eu sou Dan Cruz e este é meu chamado. Então quem fala hoje com você não sou eu. Deus vai me usar para arrancar você de onde você está e te levar para um lugar que você nem imagina. Você não chegou nesse vídeo por acaso. Então vamos lá. Primeiro passo para você começar a administrar o seu dinheiro segundo a Bíblia e conseguir multiplicá-lo. Parece simples, mas é algo poderoso. Reconheça que tudo pertence a Deus. Essa é uma mudança de chave sutil, mas que ela muda tudo. Quando você conseguir, na sua mentalidade, deixar de ter a posse das coisas e querer apenas ter acesso àquilo que Deus tem, isso muda completamente. Quando você deixa de ter a posse, você apenas tem acesso a tudo que Deus tem. E o que é que Deus tem? Deus tem tudo. Deus é o Deus do ouro e da prata. Então você muda uma chave na sua mentalidade. Então o que você tem a partir de agora é acesso, não mais a posse. A gente precisa mudar a nossa mentalidade de posse para entender e reconhecer que tudo pertence a Deus. A gente apenas administra, nós somos mordomos do reino. Eu vou deixar vários versículos aqui, eu não vou ler porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas eu quero deixar com você o versículo de Salmo 24, verso 1, que diz que tudo pertence a Deus. Então, queira ser apenas um mordomo, administrar aquilo que é de Deus. A gente aprende que a gente deve dar 10% de todos os nossos ganhos, todos os nossos recursos a Deus, e os outros 90% são nossos. Mas quando você passar a pensar que não só os 10%, mas os 90% também pertencem a Ele, você apenas está administrando. Então todas as suas decisões financeiras serão diferentes. Você entender que você precisa ter acesso, e cada vez mais Deus te dará acesso a recursos, a riqueza, a dinheiro, a seja lá o que for necessário, habilidades, a capacidade. Você vai ter acesso cada vez mais quando você entender que não pertence a você. Quando você tem a posse, os seus recursos são limitados. Você tem a posse, eu tenho meu carro, eu tenho minha casa, é tudo limitado, é tudo pequeno, eu tenho uma conta bancária, mas quando você entrega tudo a Deus e Ele te dá acesso, você tem direito a tudo, você tem direito a recursos ilimitados. Veja o exemplo do filho pródigo. A gente sempre foca no filho que saiu, gastou dinheiro, depois voltou e Deus perdoou. Mas o filho mais velho que estava lá e depois ele reclama do pai, que o pai fez a festa para o filho, mas nunca ele teve acesso a um animal para ele fazer uma festa com seus amigos. E o pai responde para ele: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Ele queria ter a posse e por isso ele não tinha acesso, mas a partir do momento que ele entendeu que tudo é de Deus e ele pode ter acesso, ele passou a ter acesso a tudo. Então essa é uma virada de chave e ela muda completamente tudo. Aqui eu já podia desligar o vídeo, só isso aqui já mudaria a sua vida. Mas a gente vai continuar, esse é apenas o primeiro passo, então continue comigo. O segundo passo é: tenha um plano. Orçamento é algo bíblico. Vou deixar o exemplo aqui em Lucas 14, 28, onde Jesus fala que é certo planejar, é certo criar um plano. Na verdade, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Você faz o plano, quando chega lá na hora da batalha, na hora da execução, você precisa ir mudando, adaptando aquele plano. Mas também existe a segunda parte dessa verdade. Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, mas ninguém sobrevive à batalha sem um plano. Então tenha um plano. E aí eu quero passar algumas recomendações aqui de um plano para você administrar o seu dinheiro. Então, uma boa separação que você pode fazer do seu dinheiro é: separe 10%, que é o seu dízimo. Você nunca pode mexer, independente se está em dívida, independente do que esteja acontecendo na sua vida, o cenário econômico. Nunca mexa, isso pertence a Deus, você devolve. Os outros 90% também pertencem a Deus.
Só que esse você vai administrar e utilizar em outras situações, você vai administrar usando para outros momentos, para outras atividades, mas esse não, esse você não mexe, esse pertence a Deus. Então 10% pertence a Deus, não mexa. 5% você vai separar, e esse 5% ele é seu, você vai usar do jeito que você quiser, mas sempre lembrando da primícia. Os 90% também pertence a Deus, mas esse 5% você vai usar para o seu lazer, você vai no restaurante com sua família, você compra uma roupa que você quer muito, você vai usar, falando assim, eu mereço esse 5%, e você vai usar, e isso te protege de você ter aquelas compulsões. Eu tive vários momentos na minha vida que eu parei, não, agora eu vou administrar meu dinheiro, vou começar a guardar, vou começar a fazer, só que eu não honrava esse 5%, não honrava isso. E aí o que é que acontecia? Eu me privava de muita coisa, e aí de repente vinha aquela compulsão, e aí desordenava tudo, e tudo virava uma bagunça, e talvez você já tenha passado por isso várias vezes, justamente porque você não teve essa sabedoria de separar 5% para você. 10%, outros 10%, você vai separar para os seus sonhos. Você quer fazer uma viagem, você quer fazer um intercâmbio, você quer fazer alguma coisa grande, você vai juntando 10% ali para você realizar esses sonhos, sonhos de curto alcance, você vai realizando, separando esse dinheiro. Isso é justamente para que quando aparecer aquela situação que você quer muito realizar uma viagem e tal, você não pegar o seu dinheiro e você bagunçar o seu orçamento. Justamente então você deve separar esses 10%. Existe 55% que você deve separar para a sua despesa, para o seu custo de vida. Esses 55% você vai usar para pagar as suas despesas, luz, água, telefone, celular, internet. Você vai comprar, fazer o seu supermercado, farmácia, plano de saúde, tudo tem que ser 55%, você não pode extrapolar. E aí acontece que muita gente já extrapolou os seus 55% e agora você precisa começar a cortar para você estabelecer essa regra. Outros 10% você vai usar como poupança, você vai usar como investimento, você vai criar uma reserva de segurança. Essa reserva de segurança protege você das dívidas. Pode acontecer um imprevisto, pode acontecer alguma coisa e você tem aquele dinheiro ali para suprir. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é o carro que quebrou, às vezes pode acontecer qualquer situação, você precisa ali daquele dinheiro, você tem uma reserva de segurança. Então separe 10% para começar a criar a sua reserva de segurança e depois que você tiver a sua reserva de segurança estabelecida, pode ser algo em torno de 6 meses das suas despesas. O total das suas despesas, você vai calcular vezes 6, então você reserva esse valor para qualquer emergência. Às vezes você pode perder o seu emprego, você tem 6 meses ali, até você se restabelecer, para você não precisar entrar em dívida, pedir dinheiro emprestado. Então você tem esses 10% de reserva de segurança. 10% você vai separar para a sua educação financeira, você aprender como investir, você aprender como ganhar mais dinheiro, você vai estabelecer ali, às vezes você quer fazer um curso para você evoluir na sua profissão, ter uma promoção, para você crescer financeiramente. Então 10% você vai estar separando para a sua educação, para ter sabedoria. E a Bíblia, isso é bíblico, você precisa ganhar sabedoria para você aprender a investir. E aí eu quero que você chegou até aqui, aproveita, tá? Esse vídeo está te ajudando, aproveita, dá um like, deixa o seu like, compartilha com alguém que você acha que está passando por essa necessidade que precisa, deixa um comentário aqui sobre as suas dificuldades, eu vou estar lendo todos os comentários e nós vamos seguir aqui. Agora você pode me perguntar o seguinte, e esse é o terceiro ponto, se eu tenho dívidas, como é que eu posso organizar o meu plano? E esse é o terceiro ponto, fuja das dívidas, dívida é escravidão, liberdade é princípio do reino. Eu vou deixar o versículo de Provérbios 22:7, que diz o seguinte, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Você se torna escravo de quem está emprestando. Dívida é escravidão. E aí você precisa se organizar para sair da dívida se você está em dívida. Se você não tem dívida, fuja, não tome emprestado. Mas se você tomou por falta de sabedoria, isso aconteceu comigo. Nesse momento eu tenho conseguido organizar o meu orçamento, isso tem mudado a minha história financeira, sair das dívidas e começar a multiplicar o meu dinheiro. Essa já é uma realidade na minha vida. E aí eu quero passar um plano para você. Se você está em dívida, teve um plano ali para quem ainda não está em dívida, né? Para organizar no tópico passado. E nesse tópico eu quero falar para você que está em dívida, como é que você deve organizar seu orçamento. A primeira coisa
10%. Não importa se você está atolado em dívida, não importa o tamanho da sua dívida, não importa o que aconteça, 10% é do Senhor. Não toque, isso traz maldição para a sua vida. 5%, a mesma coisa, é seu. Mesmo que você esteja em dívida, separe 5%. Você não pode viver apenas para pagar a dívida. Você vai pagar a sua dívida, você não vai ser um caloteiro, só que você precisa separar 5% para você usar, para o seu lazer, para você se divertir, para você levar a sua família em um restaurante, a mesma coisa. Os 10% de Deus, 5% seu. 55% despesas. Lógico que você está em dívida, provavelmente sua despesa está muito além, mas você precisa começar a cortar gastos para que você ajuste o seu orçamento, para que você consiga fechar ali 55% de despesa. E aí o que é que você vai fazer? 20% você vai separar para você começar a quitar as suas dívidas, pagar as suas dívidas. Só que esses 20% você vai separar em dois potes diferentes. A gente chama isso de estratégia dos potes. Cada valor desse, cada porcentagem dessa que você separa, você vai colocando em potes. Entre aspas, né? Representativo simbólico. Lógico que você pode separar em pontos da sua conta diferente, ou então alguma forma de você guardar, mas que separe cada porcentagem para que você vá usando. Esses 20% você vai separar em dois potes diferentes. 70% desse valor, dos 20% que você separou, você vai usar para pagar as suas dívidas, e 30% você vai usar para começar a construir a sua reserva de segurança. Mesmo que você tenha dívida, comece a criar a sua reserva de segurança. Senão, você nunca vai conseguir. Quando você estiver ali pagando sua dívida, vai acontecer alguma coisa, você vai precisar fazer uma nova dívida. Se você tem uma reserva de segurança, ela te protege e você entra em dívida. E os 10% que sobra, você vai estar usando exatamente para a sua educação financeira. Como administrar o seu dinheiro, como você investe, como aprendendo novas habilidades que te permita ganhar mais. Então, é assim que você separa em potes, porcentagem, né, diferente do seu dinheiro, para que você, a partir daí, você começa a multiplicar aquilo que Deus tem te entregado. E aí o que é que acontece? Esse é um princípio, esse é um processo, você não pode sair disso. Se você amanhã ganhar 1 milhão, o que é que você faz com esse 1 milhão? Você vai dividir nos potes e você vai fazer exatamente o que você já tem feito. Esse é um princípio que eu comecei a estabelecer na minha vida, que tem mudado a minha vida, que você precisa começar hoje. Não importa se você ganha 1 milhão, não importa se você ganha um salário mínimo, você vai dividir esses potes e você vai viver assim. Cria um princípio. Lógico que isso aqui é uma ideia de como você separa. Você pode ter alguma diferença ou outra, você pode ter uma porcentagem ou outra diferente, mas você precisa seguir um plano. Então eu estou te dando uma ideia de plano, tanto para quem não tem dívida, tanto para quem tem dívida. Siga o plano, siga o processo. Isso vai mudar a sua vida, isso tem mudado a minha vida. O quarto passo é: viva com gratidão e disciplina. Ou seja, você precisa começar a se contentar com aquilo que Deus tem te dado, ser grato. Isso te protege do consumismo, isso te protege de ficar se comparando com o outro. Ah, não sei quem comprou um carro novo, vou ter que trocar o meu também. Seja grato pelo que Deus te deu. A gente acaba tendo essa mentalidade de ficar sempre olhando para aquilo que a gente não tem, e muitas vezes a gente deixa de olhar para aquilo que Deus já nos deu e ser grato por isso. Você às vezes tem coisas, inclusive, que o dinheiro não compra, que você poderia estar muito grato, sua família. Nesse instante aqui eu estava gravando, minha filha desceu e me deu um beijo. Meu Deus, isso nenhum dinheiro do mundo paga, você receber um beijo da sua filha. Então comece a ser grato por isso. Eu sou grato pela minha família, sou grato porque o Senhor tem me alimentado, que o Senhor não tem deixado faltar, tem suprido as minhas necessidades, o Senhor tem me dado saúde, o Senhor tem me protegido do mal, o Senhor tem me livrado de várias coisas, o Senhor tem aberto portas, oportunidades. Então seja grato, isso vai te proteger. Você não precisa ficar gastando dinheiro para alimentar a sua alma, para você ter felicidade, satisfação, porque isso te protege. Gratidão. Então gratidão e disciplina. Disciplina para você seguir o plano que você estabeleceu nos outros passos. Você precisa ter essa disciplina. Então eu quero deixar aqui o versículo de Filipenses 4, 12 e 13. Paulo falando justamente isso. Eu sei viver com fartura, mas sei viver com escassez, sei passar fome, mas também sei ser farto. Então qualquer situação, ele estava contente, ele estava grato. Então você precisa internalizar isso. Isso é uma outra chave que se vira na sua mentalidade. Você já pode desligar o vídeo, porque isso já começa a transformar a sua vida. Mas não desligue o vídeo não, porque
a gente ainda tem mais. E aí eu quero aproveitar aqui e te indicar o livro O Seu Dinheiro, de Howard Dayton. Esse irmão, ele é considerado o pai das finanças bíblicas. Esse livro tem mudado a minha vida. Ele está na minha base filosófica aqui do meu canal, do blog também. Quem não sabe, eu tenho um blog também, esse canal Reino em Finanças, e o blog também Reino em Finanças. Vou deixar o link aqui embaixo do meu blog e vou deixar também um link do livro para você adquirir ele na Amazon. Se você adquirir esse livro, você vai estar ajudando esse canal, porque nós recebemos uma porcentagem da venda desse livro. E aí você adquire esse livro e você vai estar ajudando esse canal a gente propagar essa mensagem do reino em finanças. Reino em primeiro lugar, mas o reino também te dá acesso a uma riqueza, uma infinidade de finanças e recursos. Então, clique aqui na descrição, vai ter o link, você clica lá e vai ter uma grande oferta lá na Amazon. Então, continuando, você precisa ser grato, você precisa ter disciplina. Esse é o quarto passo. O quinto passo é seja generoso. Isso também é uma outra chave que muda tudo. Eu quero deixar o versículo de Lucas 6:38, que justamente diz que quando você dá, Deus te devolve, e não te devolve no mesmo nível que você deu, ele transborda. Então, a gente vai ter uma vida de transbordar, de multiplicar, de distribuir, de dar. E isso é o melhor de tudo de você prosperar, de você multiplicar o dinheiro, é você ter a possibilidade de contribuir, de você transbordar na vida de outras pessoas. Deixe de querer ser a pessoa que só recebe, eu preciso disso, me dê. Comece a transbordar e a dar às pessoas, isso muda a sua vida, isso é uma chave poderosa. Você planta, você colhe. Isso ajude os órfãos, ajude os pobres, ajude as viúvas. Isso muda tudo. Isso se lembra a passagem do homem rico, né? O jovem rico que chegou para Jesus. Ele queria saber como ele alcança a vida eterna, mas ele já era rico. E Jesus disse: venda tudo que você tem, dê aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Deixa eu te falar uma coisa. A vida eterna, ela dura uma infinidade em relação ao que a gente está vivendo aqui agora. E ele está dizendo que se ele vendesse tudo, ele teria um tesouro na eternidade, um tesouro no reino. Meu Deus! E ele vai e sai dali triste. E Jesus ainda disse para ele, depois disso, vem e segue-me. Quantas pessoas Deus pediu que seguisse ele? Apenas 13, né? Os 12, mas esse jovem, ele deixou de seguir Jesus por causa das riquezas, porque ele era apegado às riquezas. Então, seja generoso, dê aos pobres. Isso está mudando na minha vida. Seja generoso em tudo, às vezes até uma palavra. A pessoa, eu vou no posto, abasteci a gasolina, eu agradeço o frentista lá e digo, Deus te abençoe, eu estou deixando uma palavra com ele. Então, seja generoso em tudo. Seja generoso com suas palavras, seja generoso com seus recursos. Sua vida muda quando você se torna generoso. Isso é uma chave que também muda tudo. Você vê que todos esses princípios são poderosos, são princípios eternos. E isso muda a sua vida. Então, Lucas 6:38, depois você vai lá, estuda isso. Isso vai mudar a sua vida. Então, foco em criar o tesouro na eternidade, no reino. Esse tesouro dura eternamente. As coisas aqui são passageiras, a sua conta bancária, o que você está, recursos ali, mesmo que você deixe para os filhos dos seus filhos, mas uma hora vai acabar. Imagine você ter um tesouro que dura para sempre. Então, seja generoso, é assim que se constrói um tesouro eterno, que dura para sempre. Esse tesouro aqui a gente vai usar justamente para expandir o reino, para aquilo que Deus tem nos chamado, mas o tesouro eterno, você vai usufruir eternamente. Isso não tem dinheiro aqui que possa comprar isso. O sexto passo é invista com sabedoria e propósito. Mateus 25:14-30. É justamente a passagem lá dos talentos. Deus fala que um dos servos, ele escondeu o talento que ele recebeu. O talento era moeda, o talento era um recurso da época. E ele escondeu aquilo. Os outros multiplicaram. Então, quando ele fala para o servo, por que você não procurou os especialistas, os banqueiros, para que pudessem esse valor ser multiplicado? Ou seja, você precisa aprender a investir com sabedoria. Você precisa ter esse conhecimento. Eu sei, eu também, por muito tempo eu relutei com isso. Eu não quero aprender sobre investimento, eu não gosto disso. Apesar de eu gostar de matemática, de eu ser da área de exatas, eu não gostava dessa coisa de investimento, de ficar porcentagem. Só que isso é poderoso. Os juros compostos, ele faz o seu dinheiro multiplicar ao longo do tempo. E isso alegra o coração de Deus, porque foi isso que ele falou para os servos: servo bom e fiel.
entra para o gozo do seu Senhor, porque ele tinha essa sabedoria do investimento. E quem tinha mais, recebeu mais daquele que escondeu. E aquele que escondeu, que não multiplicou, Deus tirou até o que ele tinha. Então, aprenda a investir. E a gente, em alguns momentos, aqui no canal, nós vamos falar sobre isso. Então, fique atento, em algum momento a gente vai falar sobre isso. Mas tenha isso em mente, essa também é uma chave poderosa. O dinheiro que chega em sua mão, os 90% que fica com você, não é seu, é de Deus. E se Ele está te confiando isso, você precisa multiplicar. E você só vai multiplicar se você aprender a investir com sabedoria e propósito, exatamente propósito. E é justamente relacionado ao propósito que é o nosso 7º passo. Tudo na sua vida muda quando você vive o propósito da sua vida. Então, o 7º passo, viva como embaixador do reino. Se você ser embaixador do reino, é porque você faz parte de um reino, você não faz parte desse mundo, você não faz parte dessa mentalidade, você faz parte de um reino. E você precisa representar esse reino de alguma forma. E Deus já escolheu como você vai representar esse mundo. Você tem um chamado, você tem um propósito. Deus me revelou o propósito da minha vida aos 25 anos. Eu relutei durante 20 anos até entender que eu não ia conseguir prosperar em nada se não fosse dentro daquilo que Deus estabeleceu como meu propósito. E isso é maravilhoso. Graças a Deus que eu não prosperei em nada fora do propósito, porque dificilmente eu voltaria. E o fato de eu bater cabeça, tal, aqui, ali, tentando várias coisas, nada deu certo, porque Deus me queria aqui, nesse chamado, nesse propósito. E eu estou aqui agora. E agora que eu vou investir todos os recursos que vierem à minha mão nesse propósito. Inclusive eu quero deixar o livro Redescobrindo o Reino, de Miles Monroe. Esse livro ele muda a sua mentalidade do que é o reino de Deus. Inclusive, mais na frente eu vou indicar um vídeo que eu falei sobre isso. No final desse vídeo eu vou deixar um card. Mas eu quero indicar esse livro, o livro Redescobrindo o Reino. Vou deixar aqui também na descrição o link para você adquirir ele na Amazon. Esse livro mudou a minha mentalidade do que é o reino de Deus. Jesus não veio para estabelecer uma religião, não veio para você ser evangélico, para você fazer parte de uma igreja. Jesus veio para estabelecer o reino dele, você fazer parte desse reino, você tem uma função nesse reino. Então, o acesso às riquezas do reino ilimitadas virá quando você estiver estabelecido, posicionado no seu propósito. O propósito é de Deus, então ele não vai reter os recursos, ele vai te dar todo o recurso necessário para você cumprir o seu propósito. Então, vira essa chave de você precisa descobrir qual é o seu propósito. Busque de Deus como descobrir o seu propósito. Vamos falar disso em outros vídeos no canal sobre propósito. Se você descobrir o seu propósito, você está no seu chamado, Deus vai trazer recursos de onde você menos imagina. Isso tem acontecido na minha vida. Como eu falei, eu bati cabeça lá e cá, tentando alcançar alguma coisa fora do propósito. Mas alguns meses atrás, eu nem tinha ainda pensado em realmente viver isso aqui que eu estou vivendo agora. Mas eu só apenas abri o meu Instagram e fiz uma live falando sobre o reino de Deus. No outro dia, uma causa na justiça que eu tinha, que eu nem lembrava mais. Deus liberou os recursos daquela causa e caiu na minha conta. Só o fato de eu abrir uma live e falar sobre o reino de Deus. Eu estabeleci que no blog, nesse canal, eu vou falar sobre isso, sobre reino e finanças, que é o meu chamado. Começou a aparecer recursos na minha vida que eu não consigo explicar. Então, se você viver do seu propósito, os recursos virão. Deus não vai reter nada, vai começar a chover, vai ser uma chuva de bênção na sua vida. Então, se você chegou nesse vídeo, é porque Deus quer realmente virar, mudar, fechar esse ciclo de escassez na sua vida e trazer você para um ciclo de prosperidade, porque a prosperidade não é pelo ter uma casa, ter um carro, eu vou ter, eu posso ter, Deus vai me dar isso, só que não é o destino final, não é o objetivo final. O objetivo final é você contribuir, cumprir a sua função no reino. O objetivo é sempre o reino de Deus. Foi o que Jesus falava o tempo todo. Essa era a única mensagem de Jesus. Essa é a única mensagem minha também. O reino de Deus, estabelecer o reino de Deus, cumprir o seu propósito no reino, para que esse reino seja estabelecido. E Jesus deixou uma promessa muito grande. Ele falou o seguinte, que quando essa mensagem, esse evangelho do reino, fosse pregada a toda a criatura, então viria o fim. Então, ele deu uma condição, a gente precisa espalhar essa mensagem para que ele venha. Então, mais uma vez eu estou aqui cumprindo
o meu propósito, para que o reino de Deus seja estabelecido nesta terra. Então, como eu falei, vou deixar aqui para você assistir o vídeo, o que é o reino de Deus. E esse vídeo eu falo como a mentalidade do reino veio errada, a gente aprendeu errado, a gente aprendeu muito mais religiosidade do que aquilo que de fato Jesus veio trazer, que é o reino de Deus. Ele dizia o tempo todo: arrependei-vos, ou seja, mude a sua mentalidade, porque o reino de Deus chegou e você só acessa esse reino com essa mudança de mentalidade. Então vou deixar aqui o link do vídeo, você precisa assistir esse vídeo. Não faz sentido você querer prosperar, você ir todos esses passos, se você não compreender o porquê, qual é o reino de Deus, o que é o reino de Deus. Então, vá lá, assista esse vídeo vai mudar a sua mentalidade e vai fazer de fato você prosperar.